Obrigado. O conto de dois porta-aviões foi o melhor dos destinos, foi o pior dos destinos. Era a era dos Hellcats, era a era dos Zeros. Era o tempo do Bofors de 40 milímetros. Era a época do Mark 14. Era a temporada do Cobertor Azul e era a temporada do Kido Buttei. Era a primavera dos Essexes, era o inverno dos Yorktowns. As histórias do porta-aviões Hornet começaram notavelmente tarde nos anos 30. A Marinha dos Estados Unidos da América planejava completar sua coleção de porta-aviões com uma classe de 3 navios, mas enfrentou problemas. Os perigos de um porta-aviões muito pequeno já haviam sido vivenciados com o United States Ship Ranger, mas a tonelagem restante para a Marinha dos Estados Unidos da América, após os dois grandes Lexingtons Ranger e Langley, era insuficiente quando dividida em 3 partes para fornecer à frota o mínimo aceitável de porta-aviões. Rebaixar o United States Ship Langley para um porta-aviões de hidroaviões não bastou. Em vez disso, decidiu-se optar por 2 porta-aviões do tamanho que a Marinha dos Estados Unidos da América poderia suportar, Yorktown e Enterprise, e então fazer o melhor que pudessem para preencher a tonelagem restante com um diminuto WASP. Isso completaria a coleção de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América, conforme o tratado, com 2 grandes e 2 decentes porta-aviões. E um par de caixas de fósforos. Mas tudo isso aconteceu ao fundo do sistema de tratados desmoronando mais rápido do que um soufflé removido prematuramente e os tambores de guerra ecoavam mais uma vez sobre o Atlântico. Sem restrições, mas atrasada, a Marinha dos Estados Unidos da América iniciou o design da classe Essex, seu porta-aviões ideal. Como solução temporária, um novo porta-aviões baseado na classe Yorktown foi encomendado para construção imediata enquanto a classe Essex era desenvolvida. Isso se tornaria o United States Ship Hornet CV-8. Ela diferia um pouco de suas irmãs em certos aspectos, apesar de não tanto quanto a Marinha dos Estados Unidos da América desejava, pois esse tipo de mudança expressiva demandaria muito tempo em uma construção que deveria ser acelerada. A maioria das mudanças envolvia diferenças no controle de incêndio e nos conjuntos de sensores, o que era esperado, já que o Hornet foi construído após vários anos de avanço tecnológico em comparação com o Yorktown e o Enterprise, e havia algumas diferenças nos detalhes de seus sistemas de propulsão e um perfil de superestrutura reduzido no geral, sendo este último a diferença mais visual que permite uma fácil distinção entre suas irmãs mais velhas e o Hornet. Iniciada algumas semanas após o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, sua construção avançou rapidamente, com o casco atingindo a água cerca de 14 meses depois e, em mais 10 meses, ela foi comissionada com o capitão Mitchell no comando, mais sobre ele mais tarde. Embora praticamente em comissão na época do ataque a Pearl Harbor, o Hornet ainda estava passando por um cruzeiro de treinamento e teste e não foi considerado totalmente operacional até a primavera de 1942. A tripulação, esperando ser enviada para o Pacífico em breve, ficou assim um tanto perplexa ao chegar um dia e encontrar B-20 e 5 Mitchells no convés, já que um bombardeiro médio da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos não era o usual avião de ataque baseado em porta-aviões. Uma exploração mais aprofundada enquanto o navio partia para o Canal do Panamá revelou que sua complementação aérea mais regular estava toda aconchegada no hangar e, uma vez no Pacífico através do referido canal, mais BU-20 e 5 foram carregados a bordo. Seria apenas quando o navio realmente partisse para o oeste que o capitão Mitchell informaria o restante da tripulação sobre sua missão. Isso se tornaria a famosa incursão do Little, acompanhado pelo Enterprise, que forneceria defesa aérea e poder de ataque contra navios. Se a força fosse descoberta a caminho, o grupo de ataque partiu para lançar os B-20 e 5 contra o Japão. A missão foi parcialmente bem sucedida, com todas as aeronaves sendo lançadas e atingindo seus alvos, mas 200 milhas antes do previsto devido aos porta-aviões terem encontrado um barco de patrulha japonês afundado.
Não tinham certeza se o barco havia enviado um sinal ao Japão, então queriam lançar rapidamente para evitar um contra-ataque. E assim, com 200 milhas reduzidas do alcance dos B-25, eles não conseguiram chegar às suas bases planejadas para o pouso. Em vez disso, as tripulações foram forçadas a saltar sobre áreas disputadas da China para uma variedade de destinos. Como se viu, o barco de patrulha realmente enviou um sinal para o Japão antes de ser afundado, mas esse sinal estava distorcido, e então os japoneses não sabiam o que fazer com ele. Enquanto os bombardeiros rumavam ao Japão, Hornet e seus compatriotas davam meia volta e corriam a toda velocidade, temendo um contra-ataque da marinha japonesa à sua formação vulnerável, com a tripulação ocupada, preparando parte de seu grupo aéreo no convés para um possível lançamento. Eles conseguiram sair em segurança e o navio foi rapidamente virado e enviado para o sul para tentar reforçar Yorktown e Lexington, que estavam tentando manter o Pacífico Sul contra o Kiribati, mas infelizmente eles chegaram um pouco tarde demais para ajudar na Batalha do Mar do Coral. A perda de Lexington e o dano a Yorktown resultante dessa luta deixaram Hornet como um dos apenas 2 porta-aviões operacionais da Marinha dos Estados Unidos da América na frente do Pacífico, mesmo quando as informações chegaram sobre um movimento japonês planejado em Midway. Navegando para esta batalha histórica, acompanhado por um Yorktown parcialmente remendado às pressas, o grupo aéreo real do Hornet basicamente não tinha experiência de combate real a bordo do porta-aviões neste ponto. Isso não fez muito bem ao grupo aéreo do navio. Os bombardeiros de mergulho e os caças de escolta partiram para o infame voo para lugar nenhum, mais detalhes no vídeo linkado acima, enquanto o VT-80, seus bombardeiros de torpedo, conseguiram encontrar a frota japonesa, mas chegaram sozinhos e sem escolta e foram devidamente abatidos em sua totalidade por seus problemas, com apenas um homem sobrevivendo e, claro, ele estava na água. As aeronaves perdidas sobre o Pacífico não tiveram melhor sorte, ficando com pouco ou nenhum combustível ao retornarem. Hornet ficou com um punhado de bombardeiros de mergulho Dauntless, que conseguiram pousar com sucesso, além de quaisquer caças que ela havia retido para a defesa aérea e o que pudesse ser colocado em serviço a partir de suas peças sobressalentes, e abastecido com pilotos que haviam sido resgatados da água em troca de nenhum resultado a mencionar e muitas aeronaves e pilotos desaparecidos. No entanto, à medida que a batalha progredia, ela conseguiu resgatar várias aeronaves de Yorktown e decolar com outro ataque igualmente mal sucedido, mas um pouco menos desastroso no último curso do engajamento, com um esforço final finalmente obtendo alguns resultados, pois com uma terceira tentativa, suas aeronaves restantes ajudariam a afundar um cruzador pesado japonês, danificar outro e danificar um destroyer de quebra. Com a promoção de Mitchell para cima e para frente, o capitão Mason assumiu pouco depois. Com o Hornet reconstruindo seu grupo aéreo e aprimorando suas defesas, ela eventualmente partiu para se juntar à campanha de Guadalcanal, o que foi bom, pois dos 3 porta-aviões que haviam sido enviados à sua frente, as operações aéreas e submarinas da Marinha Japonesa haviam afundado o WASP, mandado o Saratoga de volta para o estaleiro para reparos e perfurado uma série de buracos no Enterprise que estava aguentando firmemente em um estado parcialmente operacional, sujeito a reparos em campo. Isso preparou o palco para a Batalha das Ilhas Santa Cruz, seu segundo e, como se veria, último grande engajamento. A batalha começou bastante bem, com o grupo aéreo do Hornet danificando o Shikaku e o Chikuma, mas um contra-ataque combinado por bombardeiros de mergulho e torpedo da marinha japonesa, juntamente com uma série de aeronaves japonesas danificadas que deliberadamente se jogaram no navio, deixou o Hornet sujeito a múltiplos torpedos e bombas, além dos danos e do combustível em chamas dos semi-kamikazes. Assim, o Hornet ficou sem energia e à deriva com seu convés de voo em chamas e mais parecendo uma paisagem lunar do que um aeródromo móvel. E esforço de controle de danos junto com o reboque. Quase a deixaram parcialmente operacional para voltar para casa, quando outra onda de bombardeiros de torpedo chegou. Movendo-se a 5 nós, apesar de uma furiosa barragem antiaérea que derrubou mais de 90% das aeronaves atacantes, já que havia muitos Wildcats também ainda no ar, um torpedo passou e isso atrasou todos os esforços até agora para o quadrado 1. Agora, enquanto teoricamente havia uma chance marginal de que ela ainda pudesse chegar em casa,
A marinha japonesa agora interveio. Eles tinham forças de superfície poderosas se aproximando em alta velocidade. Todo o complemento de forças de superfície dos Estados Unidos da América presentes na batalha, na verdade, não tinha o poder de combate para enfrentar os navios da marinha japonesa à noite nas melhores circunstâncias, e um porta-aviões à deriva dificilmente estava nas melhores circunstâncias. A ordem foi para abandonar o navio e, apesar dos esforços para afundá-lo com canhões de 5 polegadas e torpedos, devido à durabilidade surpreendente do navio e à qualidade ruim dos torpedos americanos da época, ele ainda estava à deriva quando um par de destroyers japoneses o encontrou. Meio perplexos, eles consideraram brevemente abordá-la e tomá-la como prêmio, ou pelo menos tentar extrair algum tipo de inteligência dela, mas rapidamente decidiram que o navio estava apenas do lado errado de Além da Salvação e o enviaram para o fundo com uma salva de longas lanças, o naufrágio se acomodando na posição vertical a mais de 5 km de profundidade após a queda ininterrupta. Mas isso não seria o fim do nome Hornet, porta-aviões chamados Hornet, ou mesmo o envolvimento de porta-aviões chamados Hornet na Segunda Guerra Mundial. Os porta-aviões para os quais o Hornet havia sido construído para ganhar tempo, a classe Essex, tinham os primeiros 3 de seu número, Essex, um recém-nomeado Yorktown, e Intrepid, quase prontos para o serviço, e o próximo porta-aviões na lista, 105-12, estava atualmente com o nome de United States Ship Kearsarge e havia sido lançado alguns meses antes da perda do 105-8. Assim, em homenagem ao navio, o 105-12 foi renomeado como United States Ship Hornet e lançado em agosto de 1943. A velocidade da produção em tempo de guerra foi enfatizada pelo fato de que este navio muito maior passou de quilha para lançamento cerca de 2 meses mais rápido do que o tempo já acelerado de construção de seu antecessor menor. Também levou apenas cerca de 3 meses para levá-la do lançamento à comissão, e então, após 1 ano e meio sem um Hornet na frota, o novo Hornet chegou como a mais recente adição à Força-Tarefa 58 em março de 1944. O ambiente operacional para o United States Ship Hornet CV-12 era bastante diferente daquele em que o CV-8 havia lutado. A Marinha dos Estados Unidos da América, agora totalmente ofensiva, teve como primeira missão de combate uma série de ataques a bases aéreas e navais japonesas em conjunto com outros porta-aviões americanos, em vez de lutar contra navios de guerra da Marinha japonesa em uma batalha de frota. Isso incluiu o uso de pares de minas lançadas por bombardeiros de torpedo Avenger para manter no porto qualquer coisa que não conseguiram afundar. Isso teve um grau razoável de sucesso, e com a proliferação não apenas de porta-aviões de frota, mas também de porta-aviões leves, a Hornet logo se encontrou à frente de uma força na qual ela era a irmã mais velha de um grupo de pequenos porta-aviões da classe Independence para mais ataques ofensivos contra vários aeródromos japoneses. Agora, embora essas operações não estivessem diretamente sobre os vários desembarques anfíbios que estavam acontecendo na época, essas missões eram incrivelmente importantes, pois ao danificar e destruir bases aéreas e as aeronaves nelas na região circundante, elas dificultavam os esforços de contra-ataque aéreo japonês e também garantiam que aquelas aeronaves em apoio direto às tropas tivessem menos caças inimigos chegando para lidar, melhorando assim a qualidade desse apoio terrestre também. Outro alvo favorito da Hornet, seus companheiros e da Marinha dos Estados Unidos da América conforme a guerra progredia, era o caminhão. Essa importante base naval japonesa avançada não foi diretamente invadida, mas sim isolada e submetida a repetidos ataques aéreos e de superfície ao longo da última parte da campanha do Pacífico. Eventualmente, isso danificaria e isolaria tanto a base que, para a maioria dos propósitos operacionais, o alto comando da Marinha japonesa acabaria tratando-a como se realmente tivesse caído. Em comparação à versão anterior, esta Hornet era significativamente maior, permitindo que transportasse um grupo aéreo consideravelmente maior, apesar do crescente tamanho e complexidade das aeronaves baseadas em porta-aviões. A composição do grupo aéreo também mudou. No começo da guerra, os porta-aviões americanos carregavam muitos bombardeiros de mergulho destemidos, geralmente cerca de um esquadrão de bombardeiros, torpedeiros e caças, embora isso possa exceder um pouco a força usual, do padrão 12,
Enquanto ainda havia tipicamente mais tipos Dauntless ou Helldiver a bordo do que Avengers em 1944, o número de caças havia crescido significativamente e eles se tornaram o maior destacamento a bordo, com muitos caças sendo capazes de serem usados em um papel de caça puro ou em um papel de caça-bombardeiro, o que aumentava o potencial de ataque do navio, enquanto permitia uma defesa aérea muito maior do que em situações anteriores, bem como uma escolta aérea mais pesada em missões ofensivas. Na época, o novo grupo de caças Hornets podia reunir quase tanta força quanto 2 porta-aviões de frota completa haviam conseguido durante a campanha de Guadalcanal, que ocorreu em meio ao aumento da Marinha dos Estados Unidos da América no número de caças implantados. Em meados de 1944, pequenos contingentes de caças noturnos começaram a aparecer. Embora os porta-aviões mais antigos, Enterprise e Saratoga, fossem os principais especialistas nesse campo para a Marinha dos Estados Unidos da América durante as últimas etapas da guerra. O 105-12 também era consideravelmente mais fortemente armado, com 50% mais armas antiaéreas pesadas, e graças ao posicionamento de 8 dessas armas em montagens duplas Superfiring para frente e atrás da ilha, o lado estibordo da artilharia antiaérea pesada era o dobro do 105, 8, e o lado bombordo, supondo que não houvesse operações de voo em andamento, era 3 vezes o do navio mais antigo. Dezenas de Bofors de 40 mm em montagens quádruplas e Oerlikons de 20 mm em montagens individuais foram instalados, pelo menos no início. Como em todos os navios da Marinha dos Estados Unidos da América, ele acumularia mais poder de fogo neste setor ao longo do tempo. No verão de 1944, o grupo de tarefas do Hornets trocou o United States Ship Cowpens, um porta-aviões leve da classe Independence, pelo United States Ship Yorktown CV-10, outro Essex nomeado em homenagem a um antecessor caído. Esta pequena frota fazia parte da maior Força-Tarefa 58 sob o comando do agora vice-almirante Mitchell, ex-comandante do 105-8 e agora se dirigindo para as Ilhas Marianas à frente da força de invasão. Aqui, novamente, o grupo aéreo do Hornet se saiu bem na maioria das vezes, especialmente em combate aéreo, embora tenha sido constatado que o papel de bombardeiro de caça precisava de um pouco mais de trabalho, pois os pilotos do Hellcat podiam colocar uma bomba em um alvo estacionário em terra, mas não haviam recebido nenhum treinamento importante em técnicas de bombardeio antinavio, algo que seria abordado mais adiante, mas por enquanto tornava alguns ataques antinavio por Hellcats um pouco menos do que ótimos em termos de danos infligidos. Depois de grandes ataques aéreos e bombardeio costeiro de encouraçado, os japoneses perceberam que os Estados Unidos da América pretendiam tomar a cadeia de ilhas e lançaram quase todas as suas aeronaves baseadas em porta-aviões e unidades terrestres de apoio contra a frota dos Estados Unidos da América, que, embora grande e ofensiva, ainda estava pelo menos teoricamente na mesma ordem de grandeza das próprias forças de porta-aviões da Marinha japonesa, já que, além de um par de sobreviventes cada, ambas as marinhas foram forçadas a reconstruir efetivamente suas principais frotas de porta-aviões após o mútuo desgaste que foi 1942. No entanto, o plano japonês não foi tão coordenado quanto havia sido em algumas operações iniciais, e Hornet e seus amigos conseguiram realizar várias varreduras antiaéreas em várias ilhas na preparação para a chegada das forças de porta-aviões japonesas, destruindo parte do poder aéreo baseado em terra que os japoneses procuravam trazer à tona com superioridade local proporcionada pelas várias forças de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América. O amanhecer do 19 de junho veio com resultados mistos. Os japoneses até o meio da manhã geralmente haviam sido muito melhores em encontrar a frota dos Estados Unidos da América e manter a localização exata de sua própria frota escondida por outro lado graças aos últimos dias de operações. Os Estados Unidos da América sabiam de onde as forças terrestres de reforço da Marinha japonesa, muitas das quais acabaram de chegar, iriam atacar e, mais uma vez, conseguiram interceptar esses aeródromos em vez de enfrentar suas aeronaves e as aeronaves das forças de porta-aviões em batalha aberta. Mas agora que a força do almirante Azawa estava aqui, a batalha principal foi iniciada, com a marinha japonesa enviando onda após onda de pesados ataques contra a marinha dos Estados Unidos da América. O tamanho e a escala dos ataques provavelmente teriam achatado qualquer formação da Marinha dos Estados Unidos da América de 1942, mas apesar da marinha japonesa ter dado o primeiro golpe,
eles se depararam com uma verdadeira parede de Hellcats da Marinha dos Estados Unidos da América, incluindo muitos do grupo aéreo do Hornet. A primeira onda foi abatida do céu com danos mínimos aos navios da Marinha dos Estados Unidos da América. Hornet estava recuperando e recarregando suas aeronaves, enquanto a segunda onda japonesa era igualmente destruída, mas ela tinha algumas aeronaves de volta a tempo de eliminar a maior parte da porção da terceira onda, que conseguiu se aproximar um pouco dos porta-aviões dos Estados Unidos da América, com as aeronaves do navio reivindicando especificamente 21 baixas por danos mínimos ou perdas nesta fase da batalha. Uma quarta onda de aeronaves japonesas que tentou alcançar Guam foi igualmente massacrada, com o dia terminando com a marinha japonesa com cerca de 84% dos quase 400 aviões de porta-aviões que eles haviam comprometido na batalha, sem contar as perdas de aeronaves baseadas em terra, além de 2 porta-aviões afundados por submarinos em troca de 31 perdas de aeronaves americanas. Mesmo com a perda de 2 porta-aviões, a marinha japonesa não tinha aviões suficientes para preencher os hangares dos que sobreviveram ao dia. E enquanto a maioria da batalha aérea que compunha o grande abate de Mariana estava terminada, a batalha como um todo continuou no dia seguinte, quando as forças japonesas em retirada foram avistadas e então atacadas, resultando na perda da maioria de suas aeronaves restantes e outro porta-aviões com danos a outros 4, incluindo o Zuikaku. Tendo entrado na batalha com um número bastante formidável, no papel, de 9 porta-aviões operacionais, 5 de frota e 4 leves, os japoneses deixaram a área de batalha com um porta-aviões de frota operacional e um danificado e 2 porta-aviões leves operacionais. O segundo dia também viu consideráveis perdas de aeronaves americanas. 20 foram perdidos durante o ataque à frota japonesa, mas outros 69 caíram durante as operações de pouso no final da noite, pois atingiram os limites de sua capacidade de combustível e não estavam muito familiarizados com os procedimentos de pouso noturno. Embora, ao contrário das perdas muito maiores da marinha japonesa, muitos dos tripulantes americanos envolvidos no último incidente pudessem ser recuperados do oceano. O que restou do poder aéreo japonês na região então se lançou bravamente, mas ineficazmente, contra os caças da Marinha dos Estados Unidos da América ao longo dos próximos dias, e com o poder aéreo inimigo na região quebrado, o Hornet e outros porta-aviões partiram para a ofensiva contra várias bases japonesas até que fosse hora de reabastecer e rearmar novamente. Isso realizado, o grupo Hornet foi designado para mais ataques preliminares, desta vez direcionados a várias bases japonesas que apoiavam, ou de fato nas Filipinas, que eram o próximo alvo das forças anfíbias americanas. Seguiu-se uma série de ataques que encontraram relativamente pouca resistência, com um padrão um pouco estranho emergindo nesta fase da campanha. Os pilotos de porta-aviões dos Estados Unidos da América superestimaram grandemente o número de abates aéreos, o que por si só não era especialmente incomum para um conflito aéreo, mas eles também subestimaram ligeiramente seus abates antinavio, quando nesse departamento obviamente eles haviam realmente infligido um pouco mais de dano do que pensavam que tinham. Isso manteve o navio operando até o fim de setembro, quando foi hora de rearmar e reabastecer novamente, pois atacar aeródromos, aeronaves e navios japoneses é um trabalho árduo. Também era hora do Hornet trocar de grupos aéreos, algo que ela faria algumas vezes durante seu desdobramento, pois aeronaves novas, pilotos novos e equipamentos permitiam que o porta-aviões mantivesse um ritmo de operações brutalmente alto. Desde que entrou na luta, o mais perto que o Hornet chegou de casa foram as bases operacionais avançadas e os portos, e mesmo assim, essas foram visitas breves para reabastecer e voltar a sair. Mais ataques às bases japonesas se seguiram, incluindo ataques pesados em Formosa, Taiwan. As forças da Marinha dos Estados Unidos da América sofreram alguns golpes desagradáveis dos aviões da Marinha japonesa pela primeira vez em muito tempo. Os cruzadores Canberra e Houston, ambos nomeados em homenagem a navios perdidos anteriormente na guerra, foram incapacitados por torpedos lançados por bombardeiros. Embora isso tenha custado um alto preço em aeronaves e pilotos japoneses, Canberra foi vitimada por um torpedo originalmente direcionado ao Hornet, que o evitou habilmente.
À medida que outubro avançava, os pilotos do Hornet se encontravam realizando missões em apoio direto cada vez mais próximo dos desembarques nas Filipinas, e no final do mês, eles estavam a caminho de volta para reabastecer e rearmar novamente, já que seus depósitos de munição e combustível estavam quase esgotados, quando o almirante Halsey os convocou para o que prometeu ser outra grande batalha de porta-aviões. Como se viu, essas eram as circunstâncias em torno da Batalha do Golfo de Leyte, e a distância que o Hornet já havia percorrido rumo ao reabastecimento significava que ele perdeu a ação em Cape Engana e só conseguiu realizar alguns ataques de longo alcance contra as formas em retirada das forças do almirante Kurita que estavam recuando de Taffy 3. Embora isso tenha conseguido reivindicar o cruzador leve Nishiro, não foi muito para mostrar pelas centenas de incursões realizadas pelos porta-aviões combinados do grupo de tarefas do Hornet. Essa breve interrupção à parte, o reabastecimento em Ulithi viu Mecha novamente seguir para coisas melhores enquanto Hornet levava seu grupo de volta às Filipinas. Mas ao longo da campanha, um número de porta-aviões foi perdido e muitos mais danificados por um número crescente de aeronaves kamikaze. Isso levou a duas grandes mudanças. Primeiramente, o número de caças seria aumentado ainda mais, reduzindo esquadrões de bombardeiros de mergulho e torpedo a um esquadrão superdimensionado cada. A função de caça-bombardeiro da maioria dos caças a bordo compensava parcialmente a perda de poder ofensivo, mas levaria tempo para ser implementada. A mudança mais imediata foi que o Hornet, após mais alguns ataques nas Filipinas, foi redesignado para um grupo de tarefas que iria atacar os aeródromos japoneses fora da área de desembarque, de onde as invasões kamikaze estavam sendo lançadas. No entanto, isso foi interrompido pelo tufão Cobra. O Hornet resistiu relativamente bem em comparação a alguns navios, mas ainda assim precisou de reparos no navio e suas aeronaves, enquanto o resto da frota se reconstituía e compensava as perdas. Após isso, iniciaram-se ataques a diversas bases no entorno do Mar do Sul da China. Penetrando mais em território japonês e atacando aeródromos terrestres fortemente defendidos em vez dos flutuantes mais frágeis, a Marinha dos Estados Unidos da América perdeu mais aeronaves nessas batalhas do que nos últimos confrontos com as principais frotas remanescentes da Marinha japonesa juntas. Apesar da destruição de muitas aeronaves e navios japoneses, os Estados Unidos da América perderam pouco mais de 200 aeronaves e o porta-aviões Ticonderoga foi gravemente atingido por kamikazes. Mesmo assim, a missão foi cumprida e depois de uma breve parada em Ulithi, foi dar suporte aos desembarques em Iwo Jima. Isso envolveu uma série de ataques às ilhas principais do Japão antes de seguir para as ilhas sob invasão. Novas tentativas de suprimir os aeródromos nas ilhas principais foram feitas com o aumento dos ataques kamikazes, mas o mau tempo frustrou a maioria delas. Após a queda de Iwo Jima, com Okinawa sendo a próxima, Hornet retornou ao Japão. Durante essas operações, a Marinha dos Estados Unidos da América sofria perdas em proporção de aproximadamente 1:1 em relação aos japoneses, subindo para uma proporção um pouco melhor de 2:1 em algumas missões. O corpo de elite do Kirobutai pode ter desaparecido na maioria, mas os pilotos japoneses ainda tinham aviadores habilidosos em suas fileiras, e muitas armas antiaéreas baseadas em terra também reivindicariam muitas aeronaves dos Estados Unidos da América. Mais ataques foram lançados, mas com a diminuição do número de pilotos japoneses, os restantes começaram a ficar espertos. Muito espertos. Explorando as fraquezas na cobertura de radar da Marinha dos Estados Unidos da América, causadas pela combinação de seus próprios sistemas, identificação amigo ou inimigo e os radares de busca aérea, para lançar pequenos ataques usando uma única aeronave e, ocasionalmente, pares, com resultados surpreendentes. O United States Ship Franklin foi a vítima mais conhecida nesta série de operações, e os porta-aviões recuaram para proteger seus navios danificados e reabastecer seus grupos aéreos. Com os navios danificados enviados de volta para a segurança e novas aeronaves carregadas, isso enfatiza o quão importante era uma grande história logística na campanha do Pacífico em geral, mas a ofensiva dos Estados Unidos da América no Pacífico mais especificamente. Hornet estava de volta na área de Okinawa em março de 1945, eliminando comboios de reforço, atacando aeronaves e kamikazes e lançando operações diretas de apoio terrestre para ajudar as tropas.
Ainda assim, os kamikazes continuavam chegando, e um após o outro, porta-aviões e outros navios deixavam a formação com diferentes graus de dano. Mas o Hornet provou estar notavelmente intocado pelo caos. Essa vida encantada significava que seu grupo aéreo seria um dos vários convocados para parar o encouraçado Yamato, enquanto ele tentava sua própria corrida kamikaze como parte da Operação Tengo. O enorme encouraçado e sua escolta foram afundados. Depois, apoiou diretamente a invasão de Okinawa e seguiu para o Japão para atacar aeródromos antes que kamikazes e outras aeronaves fossem lançados. A essa altura, tendo assistido Ticonderoga, Franklin, Hancock, Intrepid, Bunker Hill e Enterprise, entre outros, se retirarem com danos pesados, principalmente causados por kamikazes, finalmente chegou a vez do Hornet ser enviado para casa, embora não diretamente por ação japonesa. Em vez disso, no início de junho, a frota foi mais uma vez navegada para o centro de um tufão pelo almirante Halsey. O primeiro tufão, Hornet, havia sobrevivido na maior parte. Este tentou reequilibrar a situação, visitando uma onda massiva no navio que esmagou a parte frontal do convés de voo. O porta-aviões Bennington também foi danificado e o cruzador United States Ship Pittsburgh perdeu rapidamente a maior parte de sua proa. Isso não parou o Hornet imediatamente, no entanto. Os porta-aviões dos Estados Unidos da América foram projetados para operar aeronaves a partir da proa ou da popa, fornecendo patrulha aérea de combate navegando de ré para gerar velocidade de vento suficiente. No entanto, uma semana após o tufão, Hornet recebeu ordens para voltar para casa pela primeira vez na guerra, recebendo reparos e uma pequena reforma que fez a guerra terminar enquanto ela ainda estava no estaleiro. Após participar da Operação Magic Carpet para levar as tropas americanas para casa, ela foi colocada em reserva. Ela pode ter sido da classe Essex, mas com os Essex de casco longo da produção posterior e os Midways entrando em serviço, até mesmo um Essex inicial era um tanto supérfluo para as necessidades imediatas da Marinha dos Estados Unidos da América. Ela encerrou sua carreira de guerra com 9 estrelas de batalha e uma pontuação reivindicada de 1410. Aeronaves japonesas destruídas no ar ou no solo, mais de 1.200.000 toneladas de navios afundados. Ou tendo auxiliado no afundamento dos mesmos, gastando um total de 17.793 bombas, 5.842 foguetes, 116 torpedos e quase 4.900.000 rodadas de munição calibre 50, através de seu grupo aéreo, juntamente com 7.275 rodadas de 5 polegadas, 115.179 rodadas de 40 MIUI e 409.508 rodadas de munição de 20 mm em sua própria defesa. No começo dos anos 1950, porém, ela retornou reformada para o padrão relativamente básico SCB-27A. Ela não recebeu um convés de voo inclinado neste ponto, mas designada como porta-aviões de ataque recebeu a designação Carrier Vessel Attack, 12, participando de várias operações. No Pacífico Ocidental, como parte da 7ª Frota operando novas aeronaves e ajudando a procurar os sobreviventes, entre outras coisas. De um avião britânico, que havia sido abatido pelos chineses comunistas, suas aeronaves abateram 2 caças chineses que estavam rondando a área e podem muito bem ter sido as aeronaves responsáveis pelo abate. Mas em meados de 1955 ela foi chamada de volta para casa para o upgrade mais abrangente SCB-125. Desta vez, ela receberia um convés de voo inclinado e logo após a conclusão, à medida que mais super porta-aviões entravam na frota, ela foi novamente adaptada para um porta-aviões de guerra anti-submarino, ainda designado para o Pacífico, e nesta forma, ela foi alocada como um navio de apoio para o Programa Espacial da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, recuperando uma variedade de espaçonaves e astronautas de várias missões. Nos anos 1960, o Hornet foi enviado ao Vietnã várias vezes com um upgrade SCB-144. Como os submarinos vietnamitas eram raros, as operações de combate para o porta-aviões eram limitadas. O Hornet e outros porta-aviões atualizados auxiliavam os porta-aviões de ataque, já que seu grande complemento de aeronaves e helicópteros era útil na recuperação de pilotos que tiveram que abandonar seus navios devido a mau funcionamento ou danos de combate.
No entanto, entre essas missões, ela passaria um tempo considerável na missão de apoio da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e, como tal, era o navio principal quando o módulo de comando do Apollo 11 caiu, recuperando Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins para uma casa móvel convertida no convés do hangar para quarentena, caso eles tivessem contraído monitis ou outras aflições igualmente interessantes. Após confirmar a inexistência de lesmas cerebrais, facehuggers ou aranhas lunares, os astronautas foram apresentados com segurança em seu habitat natural, recebendo grande aclamação pública. Hornet também recuperaria seus sucessos na missão Apollo 12, mas na época da agitada missão Apollo 13, Hornet já não estava presente, pois estava programada para desativação e assim encerrou sua carreira em junho de 1970. Preservada por 2 décadas antes de seu papel na Segunda Guerra Mundial e no programa espacial lhe render o status de Marco Histórico Nacional, e em 1998 ela foi restaurada e aberta ao público em Alameda, Califórnia, onde oferece uma visão tripla única sobre a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e, claro, o programa espacial Apollo, abrigando uma série de artefatos únicos deste último em particular. Ela foi, até o momento desta gravação, recentemente reaberta ao público e, novamente, até o momento desta gravação, pode ser visitada para visitas gerais nos fins de semana e durante toda a semana para tours especializados que são reservados com antecedência. Os tours especializados podem levá-lo desde as alturas da ilha do navio até as profundezas dos espaços de engenharia, enquanto os tours gerais regulares permitirão que você visite o convés de voo e o convés do hangar e um dos convéses inferiores abaixo deste. Se você acontecer de se encontrar em ou ao redor de Alameda, Califórnia, eu sugeriria fortemente que você vá e dê uma olhada a bordo e, claro, se você estiver assistindo a este vídeo algum tempo no futuro, após a data de lançamento, por favor, obviamente, verifique o site deles para verificar quais são os novos horários de abertura revisados, pois tenho certeza de que só vão melhorar cada vez mais. E se você estiver, como eu, preso no exterior no momento, mas ainda gostaria de dar uma olhada no navio, também há alguns tours virtuais disponíveis no site. E, como um bom museu, eles abraçaram as redes sociais. Se você estiver nas redes, pode segui-los. Eles também têm seu próprio canal no YouTube, com link na descrição e, espero, aparecendo acima agora, que possui uma série de entrevistas interessantes, incluindo algumas com veteranos que serviram a bordo dela. Então vai, confira, e se você gostar, diga a eles que o Drake te enviou. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe sua sugestão de navio para revisarmos nos comentários abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.